Olá, turma! Sou a professora Eugênia, da disciplina de Matemática, e na videoaula de hoje vamos iniciar os estudos do capítulo 3, que trata um pouco de geometria plana. Turma, vamos iniciar esses estudos com essa seguinte imagem. Olha que interessante! Ela é um painel de madeira formada a partir de taxinhas e linhas. De fato, turma, se você observar essa imagem, dá para a gente estar identificando as taxinhas e as linhas. Olha que interessante, ó. Os pontinhos, né, pode ser as taxinhas e as linhas também dá para a gente estar identificando. E essa imagem, turma, na realidade é uma obra de arte que surge de pregos e de linhas. Quando fala de pregos, na realidade está dando uma ideia de quê? De ponto. Quando a gente fala de linhas, na realidade está dando também ideia de segmento de reta. Olha que interessante. Quando fala ponto, segmento de reta, tudo isso aí nós iremos tratar dentro da geometria plana, certo? E outra coisa bem interessante, quando fala de pregos e de linhas sobre a madeira, né? Que na realidade é um painel de madeira, nós também estamos, como é que se diz? Dando a ideia de que, quando fala sobre a madeira, está dando uma ideia de plano, certo? Então, tudo isso aí que foi citado, plano, segmento de reta e ponto, gente, nós estamos trabalhando a geometria. Olha que interessante. A geometria está no mundo e na imaginação. Basta saber olhar para fora e para dentro de si. Turma, bem interessante. Às vezes, uma obra de arte, dentro dessa obra de arte, de fato, nós podemos estar identificando alguma coisa ligada à geometria. Basta a gente ter aquele cuidado de estar observando e analisando, certo? Mas vamos conhecer um pouco do que é a geometria plana. Bora lá? Geometria plana. A geometria plana ou euclidiana é a parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume. O que quer dizer as figuras que não possuem volume? Turma, vocês estudarem em videoaulas anteriores sólido geométrico. Vocês lembram que o sólido geométrico, ele só cabe, de fato, uma parte dele no plano. Por isso que ele é chamado de sólido geométrico ou também geometria espacial, certo? Então, a geometria espacial não é a mesma coisa que a geometria plana, não. Geralmente, a geometria plana ou euclidiana vai estudar as figuras que, na realidade, essas figuras vão estar contidas dentro de um plano, certo? Outra coisa interessante que vocês têm que saber é que a geometria plana também é chamada de euclidiana. Olha que interessante, parecido com o meu nome, de Eugênia, mas não, é euclidiana. Uma vez que seu nome representa uma homenagem ao geômetra Euclides de Alexandria, considerado o pai da geometria. Olha que interessante. Esse super matemático bem aqui no canto, ó, se vocês observarem, ele é Euclides de Alexandria. Foi um professor matemático platônico e escritor grego que nasceu por volta do século 3 a.C. e ele fez um grande benefício à humanidade. Qual foi esse benefício? Desenvolver a geometria plana ou a geometria euclidiana, certo? Olha que interessante isso aí. E por último, o termo geometria é a união das palavras geo, que quer dizer terra, e metria, que é medida. Assim, a palavra geometria significa medida de terra. Olha que interessante. Turma, nós iremos iniciar esses estudos de geometria plana primeiro pelas noções ou conceitos intuitivos. Será que vocês lembram quais seriam esses conceitos intuitivos dentro da geometria plana? Bora lá ver! Olha que interessante.
os conceitos intuitivos dentro da geometria plana, ou na realidade as noções primitivas, que é bem melhor. Por que é chamado de noções primitivas? Vocês irão já saber o porquê disso. Nós iremos iniciar os estudos por ponto, reta e plano. O ponto, a reta e o plano são noções aceitas sem definição na geometria. Por isso são chamados de noções primitivas. Elas podem ser associadas de maneira intuitiva a diferentes coisas que nos rodeiam. Ou seja, de fato, gente, você nunca vai ver. Defina um ponto, defina uma reta, defina um plano. Por quê? Lembrando, ponto, reta e plano, de fato, são noções intuitivas. Elas são aceitas dentro da geometria sem definição. A gente vai conhecer um pouquinho que é uma característica do ponto, uma característica da reta e uma característica do plano, para a gente poder compreender mais o que são essas noções primitivas, tá certo? Bora lá! A gente vai iniciar, turma, pelo ponto. Olha que interessante. Primeiro, o ponto, ele não possui dimensão, certo? O ponto, ele não vai possuir dimensão nenhuma. Sua representação geométrica é indicada por letra maiúscula do nosso alfabeto. Olhem para cá o ponto P. Turma, aqui de fato é o ponto P, certo? Se é o ponto P, olha que interessante, ó. Observe, o ponto ele não vai ter dimensão e a representação dele é pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, se eu tenho esse pontinho aqui, vou colocar o ponto S. Lembrando, a representação geometricamente sempre vai ser indicada pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Vamos ver alguns exemplos, ou um exemplo que vai dar uma ideia de ponto para nós. Bora lá ver? Olha que interessante. Se você observar, aqui são as estrelas, é ou não é? Cada estrela que vemos no céu dá uma ideia de um ponto. Ou seja, cada estrela que você observa vai estar dando uma ideia de ponto. Outro exemplo, o botão da camisa, geralmente, que o homem pode utilizar bem distante, também está dando uma ideia de ponto, tá certo? Turma, lembrando, o ponto ele não tem dimensão e ele é representado pela letra minúscula. É minúscula? O ponto ele é representado geometricamente pela letra maiúscula do nosso alfabeto, tá certo? Muito cuidado com isso. Vamos conhecer as características da reta. O que nós podemos estar identificando a reta? Bora lá. Olha que interessante. A reta, ela é unidimensional. Na realidade, turma, a reta ela só tem comprimento, tá certo? E o comprimento dela é infinito, ou seja, não tem fim. Sua representação geométrica é indicada por letra minúscula do nosso alfabeto. Observe que essa reta, ó, ela só tem comprimento, ela é infinita em ambos os lados. Às vezes chamam infinita ou ilimitada. A sua representação dela é pela letra minúscula do nosso alfabeto, tá certo? Outra coisa interessante é que em uma reta há infinitos pontos. Se você observar, eu separei os pontinhos aqui, mas de fato, esses pontos aqui, ele está contido nessa reta, viu? Por quê? Porque em uma reta, ele tem infinitos pontos, tá certo? Lembrando, turma, a reta ela só tem um comprimento, por isso que é chamada de unidimensional. E ela é infinita em ambos os lados, ou seja, não tem fim. Sua representação geométrica, ela é indicada de fato pela letra minúscula do nosso alfabeto. Nós iremos ver uma reta e alguns de seus pontos. Bora lá ver. Opa, desculpa. Antes da gente ver, de fato, uma reta e alguns de seus pontos, a gente vai ver esse exemplo bem aqui. Olha que interessante esse exemplo aqui que nós podemos ver. Gente, isso aqui é um raio de luz. Esse raio de luz, ele está dando o quê?
está dando uma ideia de reta. Olha que interessante, olha. Você observar aqui, ó, tá dando uma ideia de reta, ó. E de fato, as retas, lembrando, elas são infinitas. A gente representa uma parte dela. Então, isso aqui, turma, é um de vários exemplos que está dando uma ideia de reta, tá certo? Agora sim, nós iremos ver uma reta e alguns de seus pontos. Bora lá ver. Turma, aqui é uma reta e alguns de seus pontos dela. Quem seria aqui os pontos? Ponto E, ponto G, ponto C, ponto M, ponto Z e ponto H. Observe, todos esses pontos estão na mesma reta. Olha no ar. Essa reta, eu posso dizer que é uma reta T. Pronto. O que nós percebemos? Que o ponto E, ponto G, ponto C, ponto M, ponto Z e ponto H, ele pertence à reta T, que é essa aqui. Como ele pertence à reta T, nós dizemos que esses pontos, eles são pontos colineares. Olha que interessante. O que são pontos colineares? Bora lá ver. 3 ou mais pontos são colineares quando pertencem à mesma reta. 3 ou mais pontos são colineares quando irão pertencer à mesma reta. Por exemplo, eu tenho essa reta aqui, ó, reta X, certo? Então, eu tenho esse ponto A, ponto B e ponto C. Como tem 3 pontos e ele pertence à mesma reta, eles são chamados de colineares, tá certo? Mas se eu tiver supondo a reta Z, tô dando um exemplo. Aí bem aqui, ó, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Ó, A, B e C. Esses pontos aqui, eles não são colineares. Por quê? Porque não vai existir, de fato, uma reta que contém todos eles. Por exemplo, o ponto B não pertence à mesma reta. Por isso que são chamados de pontos não colineares. Para ser colineares, os 3 pontos têm que pertencer à mesma reta, tá certo? Bem interessante. Vamos agora conhecer um pouquinho a característica de um plano. Bora lá ver. O plano, ele é bidimensional, ou seja, ele possui largura e comprimento. Comprimento e largura. Detalhe, além dele possuir comprimento e largura, né? Só que ele também, esse comprimento e essa largura é infinito, ou seja, não tem fim. Se você observar aqui, a gente está representando só uma parte do plano, certo? E ele não possui espessura. Sua representação geométrica é indicada por 3 letras do alfabeto grego. Sua representação geométrica é indicada por letras do alfabeto grego. Turma, aqui é beta, olha. Essa letra aqui, ela é uma letra grega. E outra coisa interessante, ó, com 3 pontos distintos, quando se fala distinto, diferente e não colineares, determinam um plano. Olha que interessante, nós vimos que os pontos colineares, eles têm que pertencer à mesma reta, né? Só que, para me determinar um plano, esses pontos, eles não têm que ser colineares, viu? Ou seja, eles não têm que pertencer a uma mesma reta. Vamos ver um exemplo que dá uma ideia de plano. Bora lá ver. Olha que interessante esse lago. Se você observar, o espelho de água dá a ideia de plano. Se você observar aqui, ó, esse espelho d'água aqui está dando uma ideia de plano. Olha que interessante, turma. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre o plano. Olha, observe aqui, ó, o plano, que é o plano alfa. Observe bem aqui, ó, que é o plano alfa. E observe os pontos aqui nele. A gente vai ver o plano e alguns pontos. Nós vimos os pontos J, os pontos S, P e B. Turma, se você analisar o ponto J, S, P e B, ele pertence ao plano alfa? Pertence sim. Como ele pertence ao plano alfa, ou seja, como ele pertence ao plano alfa e ele pertence todos ao mesmo plano,
dizemos que esses pontos são chamados de pontos coplanares. Olha que interessante, turma. Mas o que é os pontos coplanares? Bora lá ver? 3 ou mais pontos são coplanares quando pertencem ao mesmo plano. Turma, bem aqui, deixa eu só colocar a observação. Coplanares não tem M, viu? É assim, coplanares, ok? Sem querer eu coloquei o M, certo? 3 ou mais pontos são coplanares quando pertencem ao mesmo plano. Ou seja, se tiver 3 ou mais pontos pertencerem ao mesmo ponto, são chamados de pontos o quê? Coplanares. A mesma coisa vai acontecer com as retas. Em um plano existem infinitas retas. Olha que interessante. Por estar no mesmo plano, essas retas também são chamadas de coplanares. Se você observar, ó, todas essas retas estão no mesmo plano. Como estão no mesmo plano, elas também são chamadas de retas coplanares. Olha que interessante. Turma, não esqueça, estudar as páginas 123 a 127 do livro de matemática. Veja e reveja com atenção essa videoaula, que fala um pouquinho das noções primitivas de ponto, reta e plano, ok? Faça com compromisso e atividade da plataforma. Detalhe, copiem e escreva no caderno, certo? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!